Bom, vamos lá. Como é que está, turma? Tudo bem? Faz muito tempo que a gente não se vê, né? Bom, hoje eu vou gravar ética para vocês. E como faz muito tempo que a gente não se vê, deixa eu só eu vou dar uma retomada no que é a matéria e, e já vou também falar algumas coisas, tá? Vocês não se apavorem se acontecer alguma coisa errada na gravação, porque eu estou aprendendo a utilizar o programinha aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês sabem meu WhatsApp, meu Instagram, meu Facebook, tá? Então vamos lá. Pessoal, em relação à ética profissional do profissional da contabilidade, eu sei que depois, após a pandemia ficou tudo meio difícil, né? Tudo meio perdido. Mas deixa eu me achar aqui, tá? Pera aí. Eu me perdi aqui nas minhas anotações. Não se apavorem, que eu vou mandar material pra vocês, tá? Pra dar uma revisada. Não se apavorem. Então tá. Ai, que dor no pescoço. Pessoal, só vou falar só, então o objetivo, tá, do Código de Ética Profissional é mais ou menos os assuntos relacionados à profissão e à classe, tá? As relações da profissão e da classe contábil, da profissão contábil, tá? Então, eu não sei se eu mandei para vocês, mas eu vou dar uma olhada depois, se eu mandei já o código de ética, vamos lá. Os deveres, tá, do profissional da contabilidade. E nem eu falei para vocês, vou mandar para vocês, mas vou dar uma retomada antes. Essa questão da pandemia, ficamos um pouco parados, assumo também a responsabilidade. São deveres do profissional da contabilidade. Inciso 1. Exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica. Às vezes essas coisas parecem ser tão banal, mas é tão banal, mas às vezes não é feita, tá? E depois a gente vai ver logo mais a questão os maiores problemas que acontecem nesses códigos de ética, né, de cada profissão. Porque essa de exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica é para qualquer profissão. É para o administrador, é para o contador, é para o advogado, é para o médico, tá? Inciso 2 dos deveres do profissional da contabilidade: guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional. Lícito, claro, né? Inclusive no âmbito do serviço público, tá? Ressalvados casos previstos em lei quando é solicitado por autoridades competentes, entre estas os conselhos regionais de contabilidade. O que quer dizer isso? O sigilo entre o profissional e o cliente é direito, é dever. Ressalvados em casos que a justiça obriga, a justiça, a polícia pede e é deferido, tá? Perceba que o sigilo não é absoluto, tá? Existe previsão legal para que a quebra de sigilo, quando é solicitada, tá? Por informações competentes. Ou pelos CRCs também, assim, pelos Conselhos Regionais de Contabilidade. Aí o profissional tem que fornecer essas informações, tá? Inciso 3º. Zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços do seu cargo. Que é zelar pela sua competência é fazer o teu trabalho da melhor forma possível, tá? Comunicar desde logo ao cliente ou empregador em documento reservado eventual circunstância adversa que possa influir na decisão
daquele que formular consulta ou confiar trabalho, estendendo-se a obrigação a sócios executores. Então, assim, ó, tudo que é o teu trabalho, por exemplo, ó, tudo que tu, resumindo, tá? Eu tô comentando alguns incisos do Conselho de Ética, da legislação ética e profissional, tá? Comunicar, como se comunicar? Porque às vezes tu chega pro teu cliente, ó, o trabalho vai ser assim, assim, assado. Bom, e se não for assim? E se tiver um contratempo, tu tem que comunicar. Eu vou dizer um caso, um exemplo de prático da área da advocacia, tá? Por exemplo, uma ação que o advogado entrou com o cliente e, ó, nós vamos pedir tanto nessa ação trabalhista. Vamos dar um exemplo da ação trabalhista. Ó, nós vamos pedir 20 mil, tá? Que é a ação. E aí tu pede 20 mil, às vezes tu não ganha esses 20 mil. Tu vai ganhar bem menos, tu entra em acordo. E aí quando vê, não. Quando vê, o próprio juiz viu que a pessoa que entrou com a reclamatória trabalhista tem direito a muito mais coisas. E aí o que acontece? Ela ganha mais que 20 mil. Aí o advogado tem que comunicar, né? O cliente dele, ó, a gente ganhou mais, porque é o que acontece. Acontece algumas pessoas que não têm ética, vai chegar pro cliente, nós ganhamos 18 mil, na verdade ele ganhou mais, tá? Inciso 5º, inteirar-se de todas as circunstâncias antes de emitir opinião sobre qualquer caso. O que acontece, pessoal? Tudo que é tipo de profissão, às vezes o profissional quer se achar o bambambam. E dizer, eu sei de tudo, vocês confiem em mim que essa área que eu domino. Quando vê, não, tá? Quando vê, tu tá indo pra um cara que é empresarial, que é público, que é mais especialista no privado e tu não sabe, tá? Então, um profissional deveria, por ética, dizer, ó, é difícil, mas acontece. Às vezes o profissional fala assim, ó, eu não sou dessa área. Vou ter que passar para um colega meu que é especialista nessa área que eu não domino e não sei trabalhar. Inciso 6. Renunciar às funções que exerce logo que se positive falta de confiança por parte do cliente ou empregador, a quem deverá notificar com 30 dias de antecedência, zelando, contudo, para que os interesses dos mesmos não sejam prejudicados, evitando declarações públicas sobre os motivos da renúncia. Estava falando antes, às vezes a relação do cliente com o profissional da contabilidade não está legal. Não está legal e tem que ser uma relação de confiança, né? Porque tu tá pagando aquele profissional para que ele atinja o objetivo daquilo que tu está pagando. Quando vê essa relação, tu vê que não tá legal, tu vê que não vai fluir, o profissional não tá fazendo a parte dele, o cliente não tá ajudando também, então que o profissional notifique o cliente, ó, com 30 dias de antecedência. Não quero mais trabalhar com o senhor ou a senhora. Inciso 7º. Se caso substituído em suas funções, informar ao substituto sobre os fatos que devam chegar ao conhecimento desse, a fim de habilitá-lo para o bom desempenho das funções a serem exercidas. Vamos lá. Contrata o contador. Aí a relação do profissional com o cliente não tá legal. E aí tu já tem um processo gigantesco que tu tava dominando e mesmo assim a relação não tá legal. E aí tu notificou com 30 dias de antecedência e aí o cliente vai procurar outro contador. E ele vai pegar assim o bonde andando. O que acontece? Por esse código de ética, tu tem que chegar pro próximo profissional e dizer, ó, cara, tá assim, assim, assado, o processo tá assim, assim, assado, eu vou te ajudar, porque senão tu vai perder muito tempo e vai prejudicar o teu cliente, que já foi meu cliente. Eu tomei muita água, tá? Desculpa pelos soluços. Não, eu cortei o cabelinho, né? Opa, pera só um pouquinho. Agora eu não sei de lado. Tá. Eu esqueci meu óculos no carro, tô com preguiça de buscar e por isso que eu tô com o olho vermelho. Não tô chapado nem nada.
Vamos lá, o que mais que a gente possa comentar? Inciso 8. Manifestar a qualquer tempo a existência de impedimento para o exercício da profissão. O que acontece, pessoal? Às vezes, o profissional não pode, por inúmeros motivos. A gente vai trabalhar num processo contábil que a minha esposa, meu filho, eu tenho interesse nessa parte, eu não quero. Tá? Tem que se manifestar a qualquer tempo a existência de impedimento do profissional, no caso. Inciso 9, ser solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional. Ser solidário com os movimentos, seja propugnando por remuneração condigna, seja zelando por... Tá, vou ler de novo, tá, para vocês entenderem. Ser solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja propugnando por remuneração condigna, seja zelando por condições de trabalhos compatíveis com o exercício ético profissional de contabilidade e seu aprimoramento técnico. O que quer dizer isso, pessoal? Vou dizer de novo. Ser solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja propugnando por remuneração condigna, seja zelando por condições de trabalho compatíveis com o exercício ético profissional de contabilidade e seu aprimoramento técnico. Nada mais é, gente, que cobrar aquilo que o profissional deve cobrar e não fazer preço de banana que faça que a dignidade profissional baixe. E também vocês, assim, porque assim, o profissional tem que estar sempre se procurando se profissionalizar, procurando conhecimento. Então, tu tá investindo em ti, aí quando vê, aí o teu colega que não tá buscando conhecimento, não tá cobrando o que deve ser cobrado, fazendo promoções, se tu fizer isso, ganhar aquele... Então, assim, é solidário com defesa da dignidade profissional. É valorizar a tua profissão, tá? Inciso 10. Cumprir os programas obrigatórios de educação continuada estabelecidos pelo Conselho. Na verdade, esse aqui nada mais é que assim, qualquer profissão, é medicina, é da área de saúde, é da área contábil, é da área de educação, qualquer área, tu tem que estar se atualizando. Então, se quando vem alguma coisa relacionada à contabilidade e tu atualizada do governo municipal, estadual, federal, tu tem que estar atualizado. Tá? Tu tem que estar atualizado. E as pessoas que não estão atualizadas são de todas as profissões. E esses são os maus profissionais. Tá? E aí, quando vê, tu perde uma causa porque o profissional não sabia. Tá? E o Conselho de Ética, o contador, o profissional da contabilidade, ele está em cima, tá? O cara tem que estar atualizado. O inciso 11, comunicar ao Conselho Regional de Contabilidade a mudança de seu domicílio, o endereço da organização contábil de sua responsabilidade. Nada mais é o escritório, sempre comunicar o domicílio, o endereço. Inciso 12, auxiliar a fiscalização do exercício profissional. Auxiliar a fiscalização do exercício profissional, ok. Agora eu vou falar, pessoal, sobre proibições, tá? O que é proibido, o que é vedado? No desempenho de suas funções do profissional, é vedado ao profissional de contabilidade. O que é vedado? Anunciar, acho que a gente falou isso aí, mas eu vou retomar. Anunciar em qualquer modalidade de veículo comunicação, conteúdo, inciso 1, tá? Conteúdo que resulte na diminuição do colega da organização contábil da classe. Eu agora me lembrei que a gente falou isso. Tipo assim, venha para o meu escritório que o escritório o outro é ruim. Não pode, pessoal, tá? Inciso 2. Assumir direta ou indiretamente serviços de qualquer natureza com prejuízo moral ou desprestígio para a classe. Assim, o profissional não pode assumir direto ou indiretamente serviço de qualquer natureza com prejuízo moral. Então, o que é isso, pessoal? É assumir, direto ou indiretamente, trabalho que não condiz com o trabalho do contador, tá? Isso é muito comum. O cara às vezes está precisando e abraça tudo e não é bem assim.
Inciso terceiro, auferir qualquer provento em função do exercício profissional que não decorra exclusivamente da sua prática lícita. Vou ler de novo. Auferir qualquer provento em função do exercício profissional que não decorra exclusivamente da sua prática lícita. Não pode, pessoal, fazer trabalho ilícito e aí pedir dinheiro. Não, deixa que eu faço isso. Eu dou um jeitinho, mas tu tem que me pagar tanto. Exatamente isso, tá? Assinar, inciso 4º. Assinar documentos ou peças contábeis elaborado por outrem, alheia a sua orientação, supervisão, fiscalização. Às vezes, o que é mais comum, pessoal? O camarada não tem domínio daquele assunto, ou pior, é muito comum botar o estagiário a fazer e tu assina sem nem olhar. E vai acontecer erros, pessoal. Isso é errado, gente. Ou tu não é daquela área contábil, não entende do público, do privado, do empresarial, do rural, e quando vê tu pede para um colega fazer e tu assina por causa que o cliente é teu. Isso aí não pode, gente, tá? Inciso 5. Exercer a profissão quando impedido ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não habilitados ou impedidos. O que acontece? Vou ler de novo. Exercer a profissão quando impedido ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não habilitados ou impedidos. Por exemplo, se tu foi... exemplo dessa graduação, tá? O profissional de contabilidade contrata um acadêmico do último ano de graduação em ciências contábeis que assina os documentos contábeis da empresa como se contador fosse. Não pode, gente. Não pode. Tá? Ou pior, o camarada foi expulso por causa que fez um monte de coisa errada e foi expulso, tá? E aí quando vê ele continua trabalhando, não pode, se foi expulso, dá um jeito, faz, sei lá. Inciso 6º. Manter a organização contábil sob forma não autorizada pela legislação pertinente. Tá? Então nada mais é que o teu escritório não obedecer às leis da Contábeis. Inciso 7. Valer-se de agenciador de serviços mediante participação desse honorário a receber. Inciso 8. Inciso 8º. Concorrer para a realização do ato contrário à legislação ou destinado a fraudá-lo praticado no exercício da profissão, ato definido como crime ou contravenção. Então, aqui, ó, concorrer para a realização do ato contrário à legislação ou destiná-lo a fraudá-lo, praticar no... Pessoal, esse aí é o seguinte, ó. A gente ouve muito assim, ó. Mas o camarada dá um jeitinho, principalmente imposto de renda, ou da questão... Eu não sou muito, mas eu tenho amigo que trabalha na área rural, essa questão da contabilidade. Não, mas ou pior, questão política, de campanha, o caixa 2 de campanha, agora que eu me lembro. Então, se a gente dá um jeitinho, isso aí, a gente dá um jeitinho dentro da lei. Não é bem assim, tá? Solicitar ou receber do cliente ou empregador qualquer vantagem que saiba para aplicação ilícita. Mesma coisa. Prejudicar, o inciso 10. Eu falei inciso 9, agora inciso 10. Prejudicar, culposa ou dolosamente, interesse confiado à sua responsabilidade profissional. Então, assim, vou dizer de novo o inciso 10. Prejudicar, culposa ou dolosamente. O que é culposa ou dolosamente? Culposa é quando não tem intenção e dolosamente quando tem intenção. Interesse confiado à sua responsabilidade profissional. É quando o cliente te procura e aí tu faz uma coisa errada com intenção ou vai fazer a coisa e sabe que pode dar errado e dá errado. E aí tu prejudica o teu cliente. Inciso 11. Recusar-se a prestar contas de quantias que lhe forem comprovadamente confiadas. Recusar-se de prestar contas de quantias que lhe forem comprovadamente confiadas. Inciso 12. Reter abusivamente livros, papéis ou documentos comprovadamente confiados à sua guarda. Esse é engraçado, porque às vezes tem... O que acontece? Tá lá, tu é cliente, contrata o contador,
escritório de contabilidade, e aí no andar da carruagem é quebrado a confiança do cliente com coisa. E aí, só que durante esse tempo, tu já pegou tem um monte de documento do teu cliente. E quando vê, tu não quer devolver. Ah, não, só te devolvo se tu me pagar tanto. Não, tu não pode devolver, tu tem que continuar comigo como cliente. Isso é horrível, gente. Inciso 13. Aconselhar o cliente ou o empregador contra disposições expressas em lei. Aconselhar o cliente ou o empregador contra disposições expressas em lei ou contra os princípios de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade. Isso é fazer assim, ó, quando diz assim, ó, aconselhar o cliente ou o empregador. O cliente nada mais é quando é no setor privado, tá? E quando o setor público é quando tipo um contador que trabalha na prefeitura, municipal, estadual, federal, alguma coisa. Então é esse que é o empregador. E tu dizer assim, não, vamos fazer isso que é melhor. É aconselhar o cliente e o empregador contra as disposições expressas em lei ou contra os princípios básicos da contabilidade. Inciso 14, gente. Exercer atividades ou ligar o seu nome a empreendimentos com finalidades ilícitas. Isso aí, vocês imaginem. Eu sou contador ou técnico de contabilidade que trabalha no escritório de contabilidade. E também tem uma casa de prostituição. Não pode. Deixa eu ver. Ou sou dono de uma boate, ou o dono de uma boate que não tem alvará. Então não pode, gente. Tá? Não pode ligar o teu nome. Tu é um contador, um técnico de contabilidade e tem alguma coisa que não está correta. Isso aí. Tem outra empresa que não está correta. Não pode. Inciso 15. Revelar negociação confidenciada pelo cliente. Isso nada mais é que tu ficar contando para os outros o que tu está fazendo com o teu cliente no escritório. Inciso 17. 16, desculpa. Emitir referência que identifique o cliente ou empregador com quebra de sigilo profissional. Isso aí é um pouquinho mais chatinho, mas é assim, ó. O que seria emitir referência que identifique o cliente? Eu trabalho no escritório de contabilidade, estou fazendo um mestrado, outra coisa, um curso, e estou escrevendo um artigo, e nesse artigo eu ponho um caso específico e boto lá, esse caso aconteceu com o meu cliente tal. Não pode, gente. Pô, teu cliente é teu cliente, tu não pode abrir para todo mundo, escrever num jornal, num artigo científico, não pode. Artigo 17. Inciso 17. Iludir ou tentar iludir a boa-fé do cliente, empregador ou de terceiros, alterando ou deturpando o exato teor de documentos, bem como fornecendo falsas informações ou elaborando peças contábeis inidôneas. É querer enganar, gente. É sempre isso. Sempre querendo enganar. Não pode. Inciso 18. Não cumprir no prazo estabelecido determinações dos conselhos regionais de contabilidade, depois é regularmente notificado. Não cumprir prazo também está errado. Inciso 19, intitular-se com categoria profissional que não possua na profissão contábil. Tá? Por exemplo, eu sou técnico em contabilidade e digo que sou contador. Não pode, tá? Ou eu sou contador e digo que sou técnico. Não pode, tem que ser aquilo que tu é. Inciso 20. Executar trabalhos técnicos contábeis sem observância dos princípios de contabilidade e das normas brasileiras de contabilidade. Teve outro inciso parecido. Inciso 21. Renunciar à liberdade profissional, devendo evitar quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficácia e correção do seu trabalho. Inciso 22. Publicar ou distribuir em seu nome trabalho científico ou técnico do qual não tenha participado. É o que eu estava falando antes. Quando vê, tu pega, manda fazer, tu trabalha no escritório
e digas assim, ó, faz ali um material dizendo, propaganda ilegal, dizendo que foi contador de uma empresa X, ajudei na recuperação de uma falência de uma empresa Y, e na verdade não fez nada. Porque às vezes as pessoas, eu vou dizer que fui lá de São Paulo, mas aí quando vê o cara, como é que nem vão descobrir que eu fiz lá em São Paulo. Não, não pode, cara, não pode, isso é errado. Inciso 23. Apropriar-se indevidamente de valores confiados à sua guarda. Então, na verdade, eu acho que eu tinha falado, assim, ó, tu pegou, tá lá teu cliente ganhou a ação, uma referida ação, e tu deveria devolver tanto para ele e devolveu menos. Tu ficou com mais dinheiro que deveria, tá? Isso é errado, óbvio, né? Inciso 24. Exercer a profissão demonstrando comprovada inacapacidade técnica. Eu tinha falado antes, tem muitos incisos que são parecidos, tá? Tu pegar, tu ser da área contábil rural, e quando vê, tu tá querendo trabalhar na área empresarial. E tu não entende bulhufas da área empresarial, tu só entende da área rural, da área contábil rural. Ou da área contábil de indústria, de não sei o que. Então, assim, ó, tem que, cada um do seu quadrado. O camarada que, quando vê por querer ganhar aquele cliente, diz que se entende quando tu não entende nada daquela questão técnica lá. E acaba prejudicando o cliente. Inciso 25. Deixar de apresentar documentos e informações quando solicitado pela fiscalização dos conselhos regionais. Quando os conselhos, inciso 25, tá? Quando os conselhos regionais solicitam documentação, solicitam informações e tu não envia, tá errado. Na verdade, tu sabe que tá errado e não quer mandar os documentos porque sabe que o conselho vai atrás, tá? Essa lista aí de deveres que eu falei, eu vou mandar, tá? É importante ler, tá? Eu vou falar mais nessa aula. Pessoal, assim, ó, basicamente hoje essa aula vai ser isso. Uma revisãozinha que eu dei, tá? Eu vou ver melhor o que eu vou dar na próxima aula, que tem que ser logo logo. Já disse pra vocês que qualquer dúvida, eu quero que vocês também me digam como é que vocês estão nessa questão da pandemia. Muita coisa aconteceu nessa pandemia. Gente, não sei aqui, não sei se vocês acompanham, mas eu perdi um colega, cara, lá na Secretaria de Saúde com 49 anos para Covid. É isso, foi assim, ó, muito assustador. Eu fiz o teste 2 vezes, aquele que enfia o negócio no nariz, sabe? E é horrível a sensação. Não sei se alguém fez o teste, mas eu fiz 2 vezes. Eu fiz uma por causa da minha cirurgia. Eu fiz uma cirurgia eu tirei a vesícula. Olha aqui, ó. Aqui, ó, eu tirei a vesícula e fiz os buracos aqui. Daí eu tive que ir pro hospital. E aí, no Caridade, daí eu tive que fazer o teste do Covid. Daí eu fiz, enfiei lá. Tá, daí eu fiz cirurgia, voltei. E esse colega nosso da Secretaria de Saúde da Prefeitura, 49 anos, gente, 49. Ele pegou, e aí todos nós fizemos o teste. Aí eu dei negativo de novo. E aí ele acabou piorando, foi pra UTI, na UTI não reagia, ficou em coma. E aí, e digo mais, pessoal, ele ficou naquela questão de ficar de barriga para baixo, de bruço, assim, sabe, para ver se reagia, não sei como é que é. Não respirava e não aguentou. E aí, muito assustador, porque foi a pessoa mais próxima, assim, sabe. Teve gente que pegou tudo próximo a mim, mas não tinha. A pessoa que faleceu foi mais próximo foi esse meu colega. E o mais assustador foi a questão da idade dele, assim. Ele não tinha nada, assim, sabe? Ele era uma pessoa, 49 anos, ele era um pouquinho gordinho, ok? Mas nada assim de diabético, hipertenso, não tinha nada. Então, muito assustador pra mim.
Então, vocês podem, se quiser, me contar como é que vocês estão, como é que estão passando nessa pandemia. Espero ver logo vocês. Esse ano foi tão cruel que eu não sei nem como que, até passou muito rápido isso, tá? Então tá. Abraço, pessoal, até a próxima aula.